movimentos ditatoriais, falando, por exemplo, da ditadura militar no Brasil, certo? A ditadura militar no Brasil teve total apoio dos Estados Unidos. Continuando. Agora a gente vai. Ah, claro. Para afastar o perigo comunista, como eles próprios chamavam. Mas a questão não é bem ser ou não ser. Opa, peraí. Pronto. Ser ou não ser um perigo, certo? A questão é ser um perigo para eles. O perigo comunista não é um perigo para a população em si, certo? O perigo comunista, socialista, vamos chamar assim, é um perigo para o capitalismo. E o capitalismo é o modelo econômico estadunidense. Professor, explica esse negócio de socialista que eu não entendo bem. Vamos lá. O capitalismo é essa coisa. Eu queria usar uma palavra, mas eu não sei se é conveniente. Capitalismo é essa coisa totalmente inadequada em todos os momentos da história da humanidade. O capitalismo é aquele modelo econômico que só visa o lucro. Por exemplo, os ruralistas não estão nem aí para as queimadas no Pantanal, para os impactos ambientais do desmatamento, das queimadas, das poluições, eles não estão nem aí. O lance deles é lucrar, certo? O lance deles é lucrar. Isso é capitalismo. Capitalismo é você ter um produto, por exemplo, e querer que apenas a sua classe social tenha, ou que apenas você tenha. Muito se falavam em 2018, que no caso vocês estavam no sexto ano, né? Imagina. Muito se falava do tal do socialista de iPhone. Como é que a pessoa luta pela classe dos pobres e tem um iPhone? Aí é que tá. O socialista, ele não é que ele seja contra você ter alguma coisa. Você pode ser socialista e ter um carro. Você pode ser socialista e ter uma casa, uma super casa, ter televisão gigante, ar-condicionado, videogame, seja lá o que for. Você pode ter. A questão é, o tal do socialista de iPhone tem e quer que você também tenha, quer que todo mundo tenha. Essa é a grande diferença do capitalista de iPhone. O capitalista de iPhone tem e quer que só ele tenha. O capitalista de iPhone, da classe média alta para a classe alta, vai para Disney e não quer que pobre vá para Disney. Não quer que empregada vá para Disney, como a gente escutou por aí em alguns jornais, certo? Não quer ver o filho da empregada na faculdade. Não quer ver essas cenas. Já o socialista não, quer que todo mundo tenha uma educação de qualidade desde a educação infantil, passando pela educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, com a educação de qualidade, gratuita, tudo no mesmo nível, todo mundo com o mesmo nível de competitividade, para que não chegue na faculdade e a pessoa que estudou a vida toda na escola pública, não que seja ruim, certo? Não que seja ruim, mas exige um certo esforço maior. A pessoa que estudou a vida toda na escola pública vai competir com a pessoa que estudou a vida toda num super colégio militar não, desculpa, num super colégio privado lá de São Paulo. Complicado. Tem coisas que são complicadas. Então é isso. O capitalista, ele tem e quer que só ele tenha. Ele faz e quer que só ele faça. Ele vai e quer que só ele vá. O socialista não. Quer que todo mundo tenha a chance de ter tudo aquilo. Aí você pensa, qual é o modelo que vai solucionar os grandes problemas da humanidade? Doenças, falta de saneamento básico, falta de habitação, a fome. Qual é o modelo que vai solucionar esses problemas? Aliás, vai começar a amenizar esses problemas, né?
como diria, aliás, o crítico literário, professor Antônio Cândido, no seu livro Textos de Intervenção, nós, hoje, temos condições suficientes para sanar todas as mazelas sociais da humanidade, das quais falta d'água, a fome e a falta de habitação. A grande questão é que quem pode resolver esses problemas não vai fazer por onde resolver esses problemas, porque esses problemas alimentam algumas artérias das nossas camadas sociais. Por exemplo, a fome. Muito político fala da fome na sua campanha, muito político fala que vai fazer isso, aquilo e aquilo outro, e ninguém faz, a cada 4 anos é sempre a mesma conversa, e nunca resolvem nada. Ou seja, solucionar aquele problema iria diminuir o discurso, solucionar todos os problemas sociais iria tornar a política uma coisa quase que... Eu não sei se eu estou indo no caminho certo para explicar isso para vocês, mas tornaria um discurso político coisa de 10 segundos, porque teria pouca coisa para fazer além de administrar o dinheiro público. Bom, continuando. A relação entre Estados Unidos e Cuba se deteriorava progressivamente, porém, com o surgimento de governos menos alinhados aos Estados Unidos na América Latina, no final da década de 70, muitos países reataram relações com a nação cubana. O período era de distensão, e durante os governos norte-americanos de Gerald Ford e Jimmy Carter, a relação entre Havana e Washington tornou-se mais amena, inclusive criando-se escritórios de representação diplomática nos dois países. No entanto, a chegada de Ronald Reagan à presidência dos Estados Unidos afetou negativamente esse vínculo entre os dois países. Reagan militarizou Honduras e El Salvador para pressionar os sandinistas nicaragüenses revolucionários, visto que estes eram apoiados pelos cubanos. Multiplicaram-se guerrilhas por todo o continente e a América Latina novamente se tornou foco de tensões. Crise e novos rumos. A decadência do regime socialista pós-Guerra Fria. Com o fim do bloco socialista, em 1989, a situação socioeconômica cubana começou a se deteriorar rapidamente. Sem seus parceiros comerciais e com a intensificação do bloqueio norte-americano por meio da Lei Torricelli, segundo a qual as empresas dos Estados Unidos eram proibidas de comercializar com Cuba, ampliaram-se as dificuldades da população cubana e do próprio regime comunista. Em 2006, o líder Fidel Castro... Oi, só um momentinho aqui. Deixa eu olhar aqui, aqui. Tá. Bom, vamos lá. Continuando aqui embaixo, no penúltimo parágrafo da 304. Em 2006, o líder Fidel Castro deixou o governo em virtude de problemas de saúde. Em seu lugar, assumiu seu irmão, Raul Castro, que apesar do forte isolamento, deu continuidade
as políticas iniciadas com a Revolução e alcançou avanços na medicina e na educação. O governo cubano adotou uma política de incentivo ao turismo como fonte de geração de divisas, juntamente com uma especialização de seus principais, especialização de seus principais produtos de exportação, como açúcar, rum e charutos. Ademais, o governo passou a desenvolver uma política de leve implemento, a uma nova economia, liberação de entrada de investimentos estrangeiros em alguns setores da economia, de forma regulada, criação de mecanismos para que alguns agricultores possam ter propriedades privadas, extinção de parte das fazendas coletivas, quebra do monopólio estatal sobre a atividade comercial, concedendo a autonomia para empresas estatais e privadas, fim dos subsídios agrícolas para os diversos setores que não têm condições de competir com o mercado. Em 2014, o presidente Barack Obama deu início ao fim do embargo econômico, comercial e financeiro a Cuba. Dentre as medidas de normalização das relações entre os países estão a reabertura das embaixadas de ambos os países nas capitais, restabelecimento, das relações comerciais e a troca de prisioneiros. Passando para a página 306, aqui no finalzinho. Vamos falar do Paraguai agora. O atual território paraguaio tem 406.752 quilômetros quadrados. Está localizado na porção centro-sul do continente americano. Assim como a Bolívia, não possui saída para o mar. Espacialidade natural. O rio Paraguai divide o país em dois ambientes naturais. Região oriental. Essa porção do espaço paraguaio é apenas uma combinação dos planaltos e das chapadas da bacia do rio Paraná. Os planaltos e as chapadas têm composição basáltica, rocha vulcânica, o que resultou num solo fértil de coloração escura, denominado no Brasil de terra roxa. A região é recoberta por por uma floresta tropical que se desenvolveu como decorrência do clima quente e úmido, do tipo tropical. Região ocidental, denominada de Grande Chaco, essa porção do espaço guarani é uma vasta planície inundável, onde o clima tropical, influenciado pela massa equatorial continental, apresenta um período quente e chuvoso no verão e seco no inverno. Extensão do Pantanal constituiu-se em uma das reservas de maior biodiversidade do planeta, onde encontramos uma infinidade de peixes, além de jacarés, onças, jaburus, capivaras e outros animais. Sobre a logística. O Paraguai faz fronteira com o Brasil, ao leste e nordeste, com a Bolívia, ao sul e sudoeste, com a Argentina, que envolve seu território sudoeste, do sudoeste, ao sudeste. Essa posição geográfica faz com que o país seja totalmente dependente do Brasil e da Argentina para escoar sua produção para o exterior. E, nesse caso, só há duas alternativas: utilizar a bacia Platina a partir do rio Paraguai, que, próximo à cidade de Corrientes, na Argentina, se encontra com o rio Paraná e segue em direção à sua foz no Atlântico, ou utilizar o território brasileiro, atravessando a Ponte da Amizade, inaugurada em 65, sobre o rio Paraná e seguindo em direção ao porto de Paranaguá, no Paraná.
pela rodovia BR-277. Essa alternativa foi criada durante o período em que o governo militar brasileiro tentava atrair o país Guarani e outros países do Cone Sul para sua esfera de influência. Espaço social. A população paraguaia, em 2016, era de 6.725.000 de habitantes, e se apresentavam mais concentrados na região do Rio Paraná. Sua composição étnica é constituída de uma maioria de descendentes de guaranis e elementos europeus miscigenados com o nativo da terra. Além desses grupos, podemos encontrar descendentes de imigrantes asiáticos e europeus, que foram atraídos após o genocídio paraguaio, com o objetivo de repovoar o país. Deixa eu só fazer logo a frequência aqui, para não perder. Oitavo ano de geografia. E assim, Ana Beatriz, está presente. Beatriz primeiro, tá. O Ângelo Rian está presente também. Ela não se encontra, né? Antônio Guilherme parece que saiu. Paulo não se encontra, Cecília também não. Larissa também não. Roger está contando que eu não vejo ele. Nem é Gustavo. Yasmin está aqui. Isabelle Almeida. Não. Isis Lara, não. Carolina Helena também não. Letícia Nascimento está aqui. Lívia Maria também está aqui. Maria Clara está aqui. Isabelle Ferreira está aqui. Carolina Ribeiro. Marlon Milena está aqui. E Stephanie parece que não se encontra. Continuando, na página 309, bem lá embaixo. País cuja região foi disputada por Portugal e Espanha ao longo do período colonial, cabendo aos espanhóis ocupar e povoar essa porção do espaço sul-americano. O Paraguai atual apresenta alguns dos piores indicadores sociais da América Latina. A mortalidade infantil paraguaia é de quase 20 crianças para 1.000 nascidos, e seu IDH é de apenas 0,673. Lembrando, o índice de desenvolvimento humano vai de 0 até 1, tá certo? Esses indicadores, contudo, devem ser analisados como consequência dos fatos históricos que devastaram o Paraguai e resultaram em morte, destruição e dor. A história da construção do espaço geográfico paraguaio, após a dominação da América, começa quando os espanhóis, em 1537, fundaram a cidade de Assunção e passaram a atrair colonos para povoar a região. Integrados à região do vice-reino do Rio da Prata, os espanhóis passam a miscigenar-se com os guaranis, fato que atraiu para a região várias ordens religiosas católicas, principalmente os jesuítas, com o objetivo óbvio de converter os nativos ao cristianismo, né? Negar a religião que as pessoas já tinham e impor uma religião que não era deles. Como resultado dessa invasão da cristandade, começaram a surgir na região diversas missões religiosas que, sistematicamente, eram invadidas e destruídas por soldados espanhóis
e bandeirantes portugueses, que tinham como principal objetivo capturar os índios para transformá-los em escravos. Em terras paraguaias não se desenvolveram grandes latifúndios monocultores. Isto é decorrente da distância do mar e principalmente da resistência dos camponeses mestiços, que ao longo do século XVII protagonizaram diversas rebeliões contra os jesuítas. As autoridades espanholas ligadas aos religiosos e às oligarquias internas. Deu. Pronto. Bom, voltando, pessoal, onde é que nós estávamos mesmo? Oligarquias internas. Continuando na página 311, para a gente encerrar. As rebeliões comuneras do século XVII, das quais não só participavam colonos, como também a população pobre, foram fundamentais para que, em 15 de maio de 1811, sem guerras aparentes, os paraguaios proclamassem a sua independência da Espanha, deixando o vice-reino do Rio da Prata. Genocídio paraguaio. Com a independência, o governo paraguaio passou a ser administrado pelo caudilho José Gaspar Rodrigues de Francia, ou o Supremo, que, com mão de ferro, passou a realizar uma série de reformas com o objetivo de criar no país um desenvolvimento econômico autônomo e sustentável. Para isso, esmagou as oligarquias internas, centralizou a economia na mão do Estado, promoveu expropriações de bens e criou leis que visavam proteger os camponeses e comerciantes locais. Os governos sucessores de Carlos Antônio Lopes e de seu filho, aliás, Francisco Solano Lopes, ampliaram o desenvolvimento econômico e social a ponto de, no início do século XIX, o Paraguai ser considerado, por muitos historiadores, um oásis dentro da América Latina de conflitos e exploração. O espaço paraguaio, em pleno século XIX, já contava com parques industriais onde fábricas produziam pólvora, materiais de construção, tecidos, roupas, ponchos, lenços, papel e tinta. A comunicação era feita por telégrafo e uma rodovia cortava o país. Todas as atividades econômicas estavam nas mãos do Estado, que, para distribuir os bens produzidos, construiu uma frota mercante que circulava pela Baía do Prata e pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Sobre a geopolítica de guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, aliás. Socialmente, a população do Paraguai gozava de uma vida tranquila e produtiva. Trabalhavam em terras que pertenciam ao Estado, por um sistema em que os camponeses recebiam as terras com a obrigação de povoá-las e explorá-las, e o governo se encarregava de criar obras de infraestrutura, como construção de pontes, canais de irrigação e estradas.
Para melhorar o nível técnico de sua população, o governo paraguaio criou um sistema público de educação básica e financiava os estudos de sua juventude em universidades da Europa e nos Estados Unidos. Acontece que o crescimento econômico paraguaio interferia diretamente nos interesses comerciais da Inglaterra na América do Sul. Os produtos manufaturados do Paraguai eram mais baratos que os ingleses, além de sua produção, de sua política protecionista praticada por Francisco Solano Lopes. O Paraguai crescia independente de auxílio externo, sem a dominação, e esse crescimento forçava um avanço do comércio externo. Incentivados pelos ingleses, os governos do Brasil e da Argentina passaram a cobrar pedágios e a bloquear a circulação de navios guaranis na bacia do Rio da Prata. A situação tornou-se crítica quando Venâncio Flores tomou o poder no Uruguai, fechando definitivamente a saída de navios paraguaios e assinou um acordo com o Brasil, no qual se comprometeu a entrar ao lado deste e da Argentina em uma eventual guerra desses países contra o Paraguai. A reação de Solano Lopes foi rápida e radical, buscando o controle da bacia do Rio da Prata, invadiu as terras brasileiras que hoje constituem o Mato Grosso do Sul e a região de Corrientes, na Argentina. Em resposta, a Argentina, Brasil e Uruguai formaram a Tríplice Aliança e decretaram guerra ao Paraguai. Morro com minha pátria. Essa foi a última frase de Francisco Solano Lopes antes de morrer, cercado de crianças guaranis que, disfarçados de adultos com barbas postiças, lutavam ao seu lado. E essa era, e a frase era verdadeira. A guerra durou 6 anos e no final do conflito deixou um saldo de mortos assombrosos. 94% da população adulta masculina foi exterminada. Cerca de 60% da população feminina morreu. E o patrimônio material que resistiu à destruição foi vendido por empresários, ingleses, brasileiros e argentinos. Bom, a gente vai encerrar a nossa aula aqui, até porque encerramos o parágrafo e já deu 3 horas. E eu não posso roubar o intervalo de vocês. Bom, a gente se vê amanhã. Não, a gente se vê na quinta-feira com a continuação dessa aula, tá bem? Com geografia. Espero vocês na quinta-feira e até mais, pessoal.